Graça e paz. Bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande para a gente poder inaugurar esse espaço que hoje nós estamos começando aqui. A gente tem tantos aqui que já caminham há tempo, já conhecem a nossa história, você que nos visita também. Queria dizer a vocês que a nossa caminhada e tudo isso é para encontrar Deus, encontrar Jesus. Não é para uma melhor aparência, é para que a gente possa se juntar, se encontrar melhor, para que então encontremos Deus. Você que nos visita também, lembre-se disso. Talvez os nossos corações possam hoje aqui estar assim, querendo encontrar uma coisa nova e conhecer algo novo. Ok, estamos aqui, o espaço é novo, é maior do que o que a gente tinha, acomoda melhor, sim, acomoda, as crianças se acomodam melhor, vão ter melhor estrutura, vão, mas nós agora estamos aqui para encontrarmos e ouvirmos Deus. Então meu convite agora a você é: tenta um pouco trazer o seu coração a Ele, pensar nele, se colocar diante dele. Você que trabalhou, você que pôs a sua mão para que isso aqui pudesse estar montado, deixa eu chamar você também. Vamos encontrar com Ele agora. Agora fica tudo do jeito que está, as coisas falham, as estruturas trazem surpresas. Ok, vamos ouvir, vamos encontrar com Ele, vamos colocar o coração dentro dele. Pode ser? Amém? Amém. Então vamos orar mais uma vez, para que a gente possa pensar um pouco sobre esses encontros com Jesus, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele pode fazer com cada um de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez por você. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, hoje aqui, encontre o nosso coração. Porque o Senhor sabe como nos encontrar. O Senhor sabe o que de fato precisamos, o que de fato temos necessidade. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos encontre, cada um de nós aqui. Porque muitas vezes nós não sabemos, até mesmo como procurar. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos encontre, nos transforme, fala conosco, fala o nosso coração, nos aquieta, traga a nossa alma aos teus pés, porque é diante do Senhor que nós queremos estar, em nome de Jesus. Amém. Queria meditar um pouco com você hoje sobre esse tema, encontros com Jesus, quando essas histórias se cruzam, se encontram, porque cada um de nós tem a nossa própria história, tem a sua própria história. Quando nós paramos para conhecer um pouco sobre a nossa vida, sobre Deus, sobre o outro, sobre o próximo, quando nós resolvemos olhar um pouco para o lado e enxergar algo mais além de nós mesmos, nós começamos a perceber que as histórias, elas se conectam, as histórias se tocam, histórias de pessoas constantemente estão se cruzando, mas nós temos a nossa própria história, e certamente
você tem a sua própria história para contar, certamente você tem detalhes, tem folhas dessa sua vida que você pode folhear e pensar sobre elas. Você pode voltar talvez algumas páginas da sua vida, encontrar e lembrar de coisas talvez de um ano, de alguns anos atrás. Mas a nossa vida ela é meio que construída como esse livro que vai sendo escrito e que muitas vezes nós achamos que somos os atores principais dessa história, mas não só atores. Às vezes nós acreditamos que nós mesmos podemos escrever a nossa história. Nós somos esses escritores. E as contingências da vida, as coisas que vão se apresentando na vida e que fogem ao nosso controle, terminam mostrando para cada um de nós que nós não somos esses atores principais, nem mesmo na nossa própria vida. Porque quando nós acreditávamos ou acreditamos que podemos escrever essa história e planejá-la até o fim, diversas coisas acontecem na nossa vida e nós começamos a ver que assim, nós não temos o controle de tudo isso. Não há como escrevermos totalmente um livro da nossa própria vida. Nós não somos esses coautores. E eu queria pensar com você um pouco sobre o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14. Leia comigo o texto. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Veja essa mensagem que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Isso é sobre nossa vida. Isso é sobre esse livro que a sua vida e a minha vida está sendo produzido. Esse livro que está sendo escrito. E que eu e você precisamos, antes de tudo, entendermos que não somos esses atores principais, nem somos os donos desse mesmo livro, porque nem o dia de amanhã nós sabemos como será. Nós planejamos tudo, nós pensamos muitas vezes, mas a gente não sabe como será. Não dá para dizer que as próximas páginas acontecerão e serão do jeito que nós estamos pensando e planejando. Quantos de nós aqui trabalhamos, pensamos e fizemos diversas coisas, querendo que tudo saia direitinho, mas a vida é assim. De repente o data show apaga e você olha e diz: mas o que foi que houve? Está tudo planejado, está tudo ali enquadrado. Você trabalha um sábado inteiro pensando, há mais de um mês se planejando, mas as coisas acontecem. Ora, é só o data show que faz isso? Muitas coisas da nossa vida acontecem dessa mesma forma. Às vezes é uma doença, às vezes é um acidente, às vezes é algo que a gente simplesmente planejou e saiu completamente diferente de como a gente queria. Às vezes nós planejamos que o corte de cabelo saia de uma forma e ele não sai. E o que fazer? Raspa, né? Se for homem dá para raspar, né? Quando é mulher tem que conviver com a... não é não? Não dá para simplesmente passar a máquina. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. E a pergunta talvez seria: qual é a sua história? Você chegou aqui hoje e tem a sua história. Cada um de nós, ainda que sejamos casados, cada um tem a sua história. A história de um se conecta com a do outro, mas cada um tem a sua. Certamente, se abríssemos um tempo aqui para cada um de nós, abrir o coração e contarmos um pouco sobre a nossa vida, nós passaríamos então a inaugurar um culto ad eterno.
seria assim aquele culto que nós não encerraríamos. Já imaginou, do mais velho ao mais novo, contando um pouco da sua história? Meu filho chegou para mim ontem, quando a gente terminou de arrumar aqui as coisas, chegou em casa e disse: papai, eu já me machuquei muito na minha vida. Eu olhei, foi, né, filho? É muito machucado, né? Aí disse: é um aqui, tem um aqui. Aí saiu mostrando, era tanta roncha. Eu disse assim: certo, mas muitos machucados virão aí. Você não tem ideia o quanto virão. Não é assim a nossa vida? A gente tem muitos machucados, muitos, mas tenha certeza, ainda vem mais. E os machucados que passaram, eles vão sumindo, vão ficando apenas como lembranças, param de doer, outros vão vir e doer mais, mas cada um vai ter a sua história. Cada machucado é seu, e somente seu. O machucado da sua perna não dá para dividir com o outro, e assim a nossa história vai sendo escrita. A sua história vai se encontrando com muitas, a sua história também tem um fim. A sua história não será eterna. Em outras palavras, esse livro que você escreve, que é a sua vida, e que você é um coautor ou um coator, esse livro vai chegar à última página. Talvez para o mais jovem essa informação não represente muito. Vai chegar um fim. Está longe demais. Mas talvez para os mais velhos essa informação já mexa um pouco mais. Alô, as páginas estão passando. A página final vai chegar. Isso é um fato. E durante toda essa escrita, nós vamos nos encontrando e cruzando com muitas histórias. E cada história que a gente se conecta vai acrescentar a esse livro, vai afetar na sua vida, vai mexer com a sua vida, vai acrescentar, mas muitas às vezes retiram um pouco, até mesmo uma linha que seja. Mas o fato é que as nossas histórias estão o tempo inteiro se conectando. Hoje a sua história está conectada com diversas outras histórias, simplesmente porque nós estamos no mesmo ambiente. Eu queria ler com você agora um pouco, para pensar sobre uma história, sobre todas as histórias. E esse encontro que nós podemos ter, e a nossa vida pode ser transformada e marcada para um antes e um depois, exatamente da pessoa de Cristo. Antes e depois de Cristo. Por quê? Porque a história de Cristo, assim como a minha história e a sua história, ela percorre toda a vida humana, ela percorre toda a existência desse mundo, tudo isso que nós experimentamos. A história de Cristo está passando por toda ela também, mas essa história de Cristo, ela é maior, ela é mais elevada, ela é superior a todas as outras histórias que eu e você podemos nos conectar. Cristo, o Filho de Deus, Ele é aquele que está sobre toda a história. Ele é quem escreve esse livro. Ele é quem olha toda essa história do livro da minha vida e da sua vida que está sendo escrito. Ele é que supervisiona tudo isso. Ele é que olha e vê o texto, se o texto está faltando alguma coisa, se precisa retirar, se precisa acrescentar, se precisa melhorar a forma como foi dito, a forma como deixou de ser dito. Ele tem a história dele acima de toda ela, porque ele é esse autor. E aí o encontro com Cristo, ele é um encontro que vai ser completamente distinto de todos os outros encontros que eu e você possamos ter.
Ele é um encontro que não será apenas um encontro que acrescente detalhes à nossa vida, como todos os outros encontros, mas um encontro genuíno, real com a pessoa de Cristo. É um encontro que passa a ter a supervisão da história inteira da minha vida e da sua. Alguém que de fato controla absolutamente tudo, alguém que de fato determina como esse livro acabará, e a maneira como ele diz que essa história chegará ao fim é a melhor maneira que alguém pode conhecer, é a melhor maneira que qualquer história pode chegar a um fim. Não há outra história melhor para que a minha vida e a sua possam chegar até o fim do que a maneira como o próprio Senhor Jesus pode fazer com que o seu livro, da sua vida, possam ser escritos. E aqui eu queria meditar com você no texto que Jesus se encontra com uma pessoa, aparentemente um encontro meio que por acaso, mas que Jesus está passando, chegando a uma cidade chamada Jericó, e uma pessoa está ali à beira do caminho e começa a chamar por Cristo. Volte os seus olhos então para a projeção, ou então para a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43. 35 ao 43. Observe só como que essas duas histórias se conectam e como que as coisas acontecem após esse encontro, ou o que conduz a esse próprio encontro. Tem gente sentindo frio ainda? Quem tem um controle dessa história aí? Diz assim o texto da palavra de Deus: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Observe, pare aqui comigo. O homem cego gostaria de ter uma história diferente. Aquele homem que está sentado à beira do caminho seria alguém que você olharia para ele e pensaria: acho que essa pessoa talvez gostaria de ter a sua história mudada. Talvez esse homem quisesse que a última página da sua vida ganhasse uma conotação, um desfecho diferente. Ou não, você olharia para um homem cego sentado à beira de uma estrada pedindo esmola e diria assim: ele está plenamente satisfeito com a vida dele, nada mais precisa mudar. Que pessoa realizada, olha só, homem feliz. Jesus se aproxima então dele. Versículo 36, por favor. Aí, quando ouviu a multidão passando, esse cego pergunta o que é que estava acontecendo. Ele está sentado à beira do caminho e começa a perceber que uma multidão se aproxima dele. Aquele barulho, aquelas pessoas falando, muitas vozes acontecendo ali, e dizem ao cego então: Jesus de Nazaré estava passando. Aqui é uma informação que nós precisamos pensar um pouco. Jesus de Nazaré é um detalhe acrescentado aqui a essa informação que é dada a esse cego, porque naquela época vários Jesus existiam. Jesus não era um nome extremamente raro. Jesus é um João, Jesus é um José, é um nome extremamente comum para a época. Mas não apenas isso. Esse Jesus de Nazaré que está passando é aquele que este cego já ouvia falar dele, mas que a função, o que esse Jesus veio fazer, era exatamente salvar o seu povo. Ora, naquela época, alguém se apresentando como Salvador de Israel, alguém que veio a transformar a vida das pessoas, também era algo extremamente comum. Vários e vários Messias existiram naquela época. Vários morreram, vários negaram o seu próprio ministério messiânico antes mesmo de chegar à morte, porque todos que surgiam eram muito testados naquilo que professavam.
E quando você ouve sobre Jesus, há detalhes impressionantes quando os relatos dizem que as pessoas se admiravam de como ele falava, porque ele falava como quem tinha autoridade. Não é apenas mais um Messias que surgiu, não é apenas mais um João ou José, não é apenas mais um Jesus que aparece aqui, mas a informação que chega àquele cego é que Jesus de Nazaré estava passando. Mas de Nazaré também se acreditava que não ia vir muita coisa boa. Mas aquele cego então demonstra o que é que ele já ouviu falar sobre esse Jesus. Porque quando ele grita por ele, ele diz assim: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso que esse cego professa nada mais é do que a revelação que todo o Velho Testamento já havia dito sobre Jesus Cristo. Esse cego já ouviu a mensagem da palavra de Deus, dizendo que o Messias viria da linhagem de Davi, que o Messias prometido viria sim da tribo, da linhagem, da família, ele seria herança de Davi. Esse que iria surgir para salvar a vida do homem, para salvar a vida do povo que Deus escolheu, ele é o filho de Davi, ele é da descendência dele. Esse cego demonstra aqui que o que ele ouviu de Jesus não tinha sido essa primeira informação, essa que diz que ele, o Jesus de Nazaré, veio e estava passando, não era a primeira informação que ele tinha recebido, mas ele já ouviu falar de Jesus, e por isso ele grita a todos os ventos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observe, é a própria palavra de Deus que nos conduz a esse encontro com a pessoa de Jesus. Porque se não for a palavra de Deus a nos conduzir a esse encontro com Jesus, se não for a própria Bíblia a revelar Jesus para nós, nós podemos montar um Jesus de diversas formas. Nós podemos montar um Jesus que seja de acordo com o que a gente ouve falar na revista Época, de acordo com o que a gente ouve falar na televisão, no National Geographic, em qualquer coisa. Há pessoas falando de Jesus em todos os lugares. Quem não ouviu falar do nome dele? Quem não ouviu dele? Nós temos notícias históricas sobre Jesus surgindo todo fim de ano. Mês de dezembro vai chegar, aguarde. Revista Época, Revista Veja, notícias no Jornal Nacional, eles começam a falar sobre descobertas sobre a história de Jesus. Todos falam. A questão é que o Jesus que a palavra de Deus nos revela, ele é aquele prometido pelo próprio Senhor. E aqueles discípulos de Jesus, eles têm então a própria palavra de Deus como sendo aquela que vai nortear a conduta, o caminho e o próprio conhecimento de Jesus. Não se conhece Jesus indo ler jornal, não se conhece Jesus indo ouvir o que o National Geographic falou sobre a história dele. Se conhece Jesus naquilo que Deus nos deu para revelar o seu próprio Filho. E o próprio Filho diz que as Escrituras Sagradas revelam, falam sobre Ele. Observe então, os que iam adiante repreendiam esse cego, repreendiam para que ele ficasse quieto, calado, mas não adiantava, ele gritava ainda mais. E o que ele gritava? Ele gritava aquilo que a palavra de Deus já havia revelado para ele. A promessa divina já havia sido feita. E ele ouviu falar deste Jesus e ele cria: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de
de Davi, olha para mim, tem misericórdia de mim, eu preciso de ti, eu preciso que a tua história se encontre com a minha, eu preciso que a tua história dê uma nova direção na minha história, eu preciso que a tua história, olhe, pegue a minha história e escreva do jeito que o Senhor quer escrever, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Olha que coisa interessante, as pessoas que estavam agora fazendo esse cego tentar fazer com que o cego ficasse calado, e é interessante porque imagine que não existia muito esse negócio de direitos humanos, não existia esses cuidados que a gente tem assim em respeito ao outro, né? a humanidade do outro. A gente lê assim, fala assim, não, eles tentavam fazer com que ele ficasse quieto. Agora imagine você, um homem cego de nascença, sentado, que pedia esmola, ele está agora gritando no meio de uma multidão. Como é que esse homem estava? Esse homem não estava assim, filho de Davi, quase que cantando, eram berros. E a multidão que agora chega para tentar fazê-lo calar, ele não sabe de onde vem. De onde estão vindo essas pessoas para me fazer se aquietar? Imagine que esse homem, entendendo que aquele era um ponto em que a história dele podia ser transformada, em que a história dele podia ser reescrita, podia ser escrita de novo. Imagine que esse homem não reage também assim, por favor, tira a mão, não, que isso, sai. A coisa ficou feia, o negócio ficou quente ali. E de repente Jesus diz, traga ele aqui. Aí agora, aqueles que estão tentando fazê-lo parar, por favor, vem até aqui, vamos até o mestre. Jesus não está escrevendo ou reescrevendo a história apenas daquele cego. A história de todo mundo que está ali está sendo marcada, está sendo transformada pelo encontro com Jesus. Porque talvez ele não possa falar diretamente com você, mas o só ver o que ele é capaz de fazer tem a capacidade de transformar o nosso próprio coração. Você sabe o que significa? É que não adianta ficar tentando conhecer Jesus, indo lá para o meio de uma montanha, ficando lá sozinho buscando. Aparece Jesus para mim, vai continuar cego. É preciso que nós busquemos os meios aonde Ele estabeleceu, em que Ele estaria, em que Ele se manifestaria, em que Ele faria a história de cada um ser reescrita. Porque mesmo que Ele não se direcione a nós, apenas ver o poder e a capacidade que Ele tem de transformar a outra vida, também é poderoso o suficiente para transformar a nossa própria história. Dentro de casa sozinho isso não acontece. Você pode até ler as Sagradas Escrituras, mas Ele estabeleceu que onde Ele está, o lugar da habitação dEle, que não são estruturas construídas por mãos humanas, ali Deus manifestaria a sua glória, o seu poder. E o nome desse lugar se chama igreja. E a igreja de Jesus, ela não é construída por mãos humanas, ela é construída e escrita pelas mãos de Deus. E o texto então continua dizendo, traz ele aqui, por favor, volta lá. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, você já viu a pergunta? O que você quer que ele faça? Alguns poderiam dizer assim, bem-humorado Jesus, olhou para o cego e perguntou, o que você quer que eu faça? Quando nós vemos a resposta que Jesus dá após curar esse cego, nós entendemos a pergunta que ele faz. Porque quando Jesus cura a esse cego, Ele não diz, a tua fé te curou, como se nós precisássemos de fé para sermos curados dos nossos males físicos. Precisa também. Mas a questão que Jesus traz aqui como ponto principal é que a fé daquele homem o salvou. Agora pense aqui comigo.
Aquele homem já havia ouvido a palavra de Deus e as promessas do Antigo Testamento, dizendo que o filho de Davi viria para nos redimir, viria para restaurar o povo que Deus escolheu. Ele grita, ele professa a fé dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus cura aquele homem, faz ele enxergar, mas ele diz: a tua fé te salvou. O que Jesus está dizendo é que a fé que aquele homem professou, a fé que aquele homem verbalizou, salvou a alma, a vida dele. O que está acontecendo aqui é semelhante a um outro momento em que Jesus vai fazer com que um homem volte a andar, e os fariseus perguntam antes disso, porque Jesus tinha dito ao homem assim: estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. E aí eles questionam: e por um acaso ele tem autoridade para perdoar pecado? Que história é essa? E aí Jesus pergunta aos fariseus: é mais fácil perdoar os pecados dele ou fazê-lo voltar a andar? Para que fique claro que eu tanto tenho autoridade para perdoar pecado como para fazer voltar a andar, pega teu leito aí, anda e vai embora. E estão perdoados os teus pecados. A questão, querido, é porque a palavra de Deus diz assim: não importa se você vai entrar no reino dos céus sem uma mão, sem um pé. Se a mão faz pecar, corta, joga fora. O que importa é que você entre no reino dos céus. A questão do encontro com Jesus, ela não está, o cerne dela não está nas mudanças externas que esse encontro possa produzir na nossa vida. Não está nas coisas, nos benefícios que nós podemos adquirir após esse encontro com Ele, porque certamente a mudança, o encontro com Jesus, a mudança que isso produz em nós, certamente vai trazer transformações e mudanças para todas as esferas da sua vida. Mas o cerne aqui é a alma. O cerne aqui é a salvação da nossa alma. Você sabe o que isso quer dizer? É que toda a história, minha e sua, sem que haja esse resgate da alma, o resgate do coração, que descobre Deus, que volta a enxergar a Deus, e não apenas o mundo em volta, mas enxergar o Cristo em sua frente. Esse resgate faz com que todo o restante da nossa história encontre o fim planejado desde a eternidade para ela. O resgate que Jesus promove da nossa alma, a restauração da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, é aquilo que vai conduzir a minha história e a sua história ao fim desejado por Deus. E certamente, a partir desse encontro, eu e você perdemos absolutamente o controle, porque a história será conduzida de acordo com como Ele quer. E muitas vezes nós, ainda que encontrando com Jesus, ainda que caminhando com Ele há alguns anos, muitas vezes começamos a querer reassumir o controle dessa história. Queremos encontrar os meios, os mecanismos que funcionem. Obrigado. Aí a gente começa a dizer assim: Jesus, eu acho legal a maneira que o Senhor escreve, mas deixa eu escrever um pouquinho. Tenha certeza que toda vez que eu começo a querer meter a mão nessa história, mais cedo ou mais tarde desgringola tudo. Aí a gente começa a perder os cabelos, não sabe o que fazer. Deixa Ele escrever. Talvez você não tenha tido esse encontro com Ele, e eu quero dizer a você: deixa Ele escrever a tua história, deixa Ele dizer como vai ser o final dela, mas como vai ser o processo inteiro para chegar até o fim. Olha o texto: imediatamente esse homem recupera a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus também. Escuta aqui.
naquela manhã ou aquela tarde que aquele homem foi para a beira da estrada para pedir esmola, você acha que ele saiu de casa pensando: hoje eu serei curado, eu voltarei a enxergar e eu vou agora ser discípulo de Jesus Cristo. A partir de hoje, eu estou chegando aí nos últimos dias dessa minha vida sem Deus. A partir daquele momento ali que eu vou me encontrar com Ele, eu vou passar a ser discípulo. Quem não sabe isso? Mas o fato é, após aquele encontro, todo o restante saiu do controle daquele homem. Ele passa a seguir Jesus. Sabe, é mais ou menos assim. O que mais da minha vida eu posso fazer que seja mais interessante do que isso? O que mais da minha vida eu posso fazer que seja melhor do que seguir a Jesus? Em todos os caminhos, em todos os lugares em que eu for. O que mais será mais agradável? O que mais trará mais alegria, mais plenitude, mais sensatez, mais visão, mais sabedoria, mais enchimento para a minha alma do que ser discípulo de Jesus? Absolutamente nada mais. Absolutamente nada mais. Aquele homem encontra-se com Cristo, e ao encontrar-se com Ele, todo o restante da história passou a ser colocado e entregue nas mãos de Jesus. Senhor, escreve a minha história. Talvez hoje, sendo discípulo ou não de Jesus, encontrado com Ele antes ou não, talvez hoje o seu pedido seja: Senhor, volta a assumir o controle de toda essa escrita. Eu não quero viver como se Ele escrevesse e tivesse o controle disso. Sabe por quê? Porque no fim a gente sempre entende que não tem controle dessa história. Não somos nós. Ele tem. É melhor quando a gente entrega. Eu queria me fazer pensar em algumas coisas. A história de Cristo, ela pode deixar aí. A história de Cristo, ela será dita, revelada a cada um de nós a partir de pessoas que se encontram com Ele. Aquele cego ouviu alguém falar do filho de Davi que viria. Alguém anunciou a Ele, alguém falou a Ele. E assim o nosso encontro com Cristo, ele também é estabelecido quando alguém anuncia essa palavra de Deus hoje. Porque é preciso que alguém anuncie, que alguém fale, para que então a fé, o entendimento venha ao nosso coração e esse encontro aconteça. Então talvez algumas coisas aqui para você pensar. Leia comigo. Agora leia de verdade, voz alta. O que você já escutou falar de Jesus na nossa sociedade? Você já ouviu? Bastante. Quem seria Jesus para você? Quem seria? Agora esse desafio. Tente montar um perfil dele. Você vai sair daqui hoje, você vai ter tempo para pensar. Tente montar um perfil desse Jesus que você tanto ouve falar. Esse perfil que você monta dele é suficiente, é poderoso o suficiente para mudar você e a sua história? Porque o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras, Ele é poderoso para mudar toda a escrita da nossa